artigo de opinião. Como escrever um artigo de opinião? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender como se escreve um artigo de opinião. Semana passada nós vimos alguns conceitos, algumas características e estrutura do artigo de opinião. E hoje nós vamos colocar em prática isso, tá? Como escrever um artigo de opinião? Muitas vezes, quando nos deparamos com alguma atividade para se escrever um texto, para fazer uma redação, aí a gente fica meio assim inseguro, né? Meio assustado. Ai, uma redação, como é que eu vou fazer uma redação? Não sei fazer, não sei nem por onde começar. Mas não se apavorem. Vou ensinar vocês a escrever um artigo de opinião e quando formos fazer o exercício, quando formos praticar, vocês vão tirar de letra. Vai ser bem legal, tá certo? Então, a partir de agora, nós vamos aí ao passo a passo para escrever um artigo de opinião. Primeiramente, vamos refrescar a memória e ver o que é um artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto argumentativo, né? Ou seja, é um texto em que você vai colocar a sua opinião em um determinado assunto, sobre um determinado tema, né? Então, é bem parecido com as características de uma dissertação, que já falamos anteriormente, né? E a estrutura dele é introdução, desenvolvimento e conclusão, como na dissertação, com algum diferencial aí que nós vamos ver durante esta aula, certo? Então, o artigo de opinião é um texto argumentativo, onde você vai defender uma tese, né, sobre um tema. Esse tema tem que ser polêmico, num certo tom de provocação, né? E onde você vai defender ali os seus argumentos para persuadir o leitor, né, para convencer o leitor de que a sua tese está certa, tá certo? Então vamos lá. Como escrever um artigo de opinião? Se é um texto argumentativo, você vai ter que expor a sua opinião, né, de forma a convencer o leitor que você está certo. Né, vai dar o seu ponto de vista a respeito de um determinado tema, tá? Então vamos lá, como é que vamos escrever aí este artigo de opinião? Primeiramente, você tem que achar um tema, você tem que achar o assunto que você vai falar, tá? E aí você vai começar a escrever o seu artigo de opinião. O artigo de opinião, ele tem esses três pontos a serem cumpridos, né? Que chama-se a estrutura do texto. Vai ter que ter uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então vamos lá. Partindo do princípio que a introdução engloba o título, que deve ser atraente, né? Deve ser convidativo, chamativo para quem vai ler, né, o seu texto. Logo de cara, o leitor já tem que ter um impacto, assim, já tem que ter uma vontade de ler o seu artigo de opinião, certo? Então, você vai escrever um título lá atraente, né, que atraia o leitor para aquilo que você vai defender, né? Feito isso, o primeiro parágrafo é onde você vai colocar o seu ponto de vista em relação àquilo que você vai falar. Ou seja, você vai escrever a sua tese, né? Vai mencionar aí o seu ponto de vista em relação ao assunto que você vai falar, tá certo? Depois que você arrumou o título, depois que você escreveu o seu parágrafo introdutório, você vai desenvolver, né, o artigo de opinião. De que maneira? Através de argumentos. Né? Que tipos de argumentos? Através de argumentos verdadeiros. Porque se você está defendendo uma tese, você está tentando provar, né? Você tem que provar aquilo que você está dizendo. E nada mais coerente, né? Justo do que argumentos reais.
certo? Então, você vai poder ter um argumento de autoridade, ou seja, citar alguém relacionado, especialista no assunto. Você pode colocar um dado estatístico. Então, você vai desenvolver aí o desenvolvimento do artigo de opinião, é o seu posicionamento em relação à tese que você colocou na fase introdutória, na introdução. Então, você vai arrumar de argumentos que sustentem a defesa da sua tese. E, por fim, vai fazer a conclusão. Como é que você vai fazer a conclusão de um artigo de opinião? Você vai fechar o texto, né? Vai concluir o seu texto retomando a tese em questão. Então, você vai retomar o primeiro parágrafo, que é o de introdução, né? Reafirmando os seus argumentos, né? E colocando aí a sua posição no final do texto. Então, é fácil. Um artigo de opinião, se você obedecer a esta estrutura, você vai ficar com um artigo bem alinhado, bem direitinho, tá? Então, não esquecendo nunca da introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Bem, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, vocês sabem onde me encontrar, tá certo? E até a próxima aula. Beijo, pessoal!